Imagine-se ao anoitecer, sob o suave múrmuro das folhas que balanam ao vento, enquanto a luz do dia se despede, tingindo o cu com tons de rosa e dourado. Nesse ambiente sereno que convidamos Voque a se acomodar e relaxar, onde a Ístria antiga e cheia de sabedoria do bom samaritano, trazida à vida com uma voz suave e melodias calmantes. Prepare-se para uma jornada que não apenas ecoa pelos escuros, mas que também ressoa nas profundezas do seu ser, envolvendo-o em uma atmosfera de paz e reflexo. No coral dessa parbola, encontramos uma liu atemporal sobre compaixo e altrusmo, algo que, embora contado há que mais de 2000 anos, continua a reverberar em nossos dias modernos com sua relevância e significado. Vamos nos deparar com a narrativa de um homem que, sem hesitar, para sua vida apressada e ignora preconceitos, se coloca disposto para ajudar o próximo, mostrando que a verdadeira bondade não conhece fronteiras ou destinos. Medida que a êmsica envolvente embala nossas mentes, vamos explorar as camadas desta Ístria, revelando como o bom samaritano não apenas uma figura do passado, mas um farol de esperança e humanidade, ensinando-nos a valorizar a gentileza em cada ato. Sinta-se vontade para deixar de lado as preocupais do dia, pois esta narrativa nos leva ao do superficial, mergulhando em uma profunda reflexividade sobre nossas próprias vidas e as escolhas que fazemos, desde os detalhes macios e tocantes da bondade que se manifesta em pequenas ais, até os desdobramentos inesperados que esse amor gerado pode causar, cada parte da Ístria nos guiar suavemente para um espalde introspeco e serenidade. Desfrute ao longo deste tempo de narrativa da beleza que existe na solidariedade, pois cada parágrafo uma chamada um convite para que possamos ser os samaritanos de nossos tempos, lavados pela luz da empatia e pela capacidade de amar sem limites. Enquanto os sons suaves nos envolvem, lembre-se de que esta não é apenas uma Ístria, mas um chamado para uma semente de esperança que pode ser plantada em nossos corais. Prepare-se, ento, para explorar diversas facetas dessa Ístria, como o samaritano se levantou contra a correnteza da indiferença e como podemos, assim como ele, ser agentes de transformar nas vidas daqueles que nos cercam. Dê as boas-vindas a esta jornada pacífica e reflexiva, e que cada palavra que ouvirmos faça ecoar em nossos corais a responsabilidade que temos uns pelos outros, enquanto nos preparamos para desvendê-la na sequência. Isso ninguém conta nos livros de história, mas no ano 34 d.C., em uma esquina qualquer de Jerusalém, um grupo de fariseus se reunia para discutir a mais recente tendência: como fazer caridade sem parecer que estavam fazendo isso. Era o ápice das parábolas, e a pressão social para ajudar o próximo era intensa. No ambiente, um cheiro de incenso misturado a tâmaras já passadas se destacava, enquanto o tilintar das moedas de cobre soava como um samba desafinado em meio a sussurros de promessas de prosperidade. Entre eles, o rabino Baruque, com sua barba imensa e um manto tão longo que dobrava a esquina, se destacava por sua pompa exagerada. Assim como muitos, ele falava das boas ações, como quem descreve o novo sabor do falafel, com entusiasmo, mas sem compromisso. Os fariseus, com suas normas rígidas, estavam mais preocupados em manter as aparências do que em realmente ajudar. Naquela tarde, o maior dilema do rabino era decidir se deveria dar esmola ao mendigo que sempre se sentava na porta da sinagoga ou simplesmente passar por ele, fingindo que estava ocupado com um lembrete importante, como um recado do síndico do prédio. O mendigo, por sua vez, já tinha aprendido a arte do jeitinho
e começou a fazer observações descaradas sobre o tanto que o rabino poderia contribuir para aquela causa nobre. Era um verdadeiro jogo de xadrez, onde a única peça em xeque era o bom senso. Para aumentar a tensão do ambiente, os fariseus decidiram estabelecer um concurso de quem faria a melhor doação sem pedir um recibo. Os participantes apresentaram suas ofertas: uma galinha, uma medida de cereais e uma receita de hummus, que desapontou até quem não sabia cozinhar. O mais absurdo é que a plateia aplaudia como se estivesse assistindo uma final de campeonato. O momento decisivo chegou quando Baruch, buscando ainda mais reconhecimento, decidiu dar uma moeda dourada, mas não sem antes fazer um discurso inflamado sobre a importância do altruísmo. A verdadeira caridade a gente faz em silêncio, disse ele, pisando em seguida no próprio pé e interrompendo seu discurso, para mostrar que a moeda a tinha caído do bolso da sua capa longa. O desfecho foi ainda mais cômico do que todos esperavam. O tão elogiado samaritano, que na verdade era o cobrador de impostos da região, apareceu não para ajudar, mas para criar uma taxa sobre as doações. Em meio ao espanto e desconforto da plateia, o rabino Baruch, com um olhar descrente, pronunciou a famosa frase: "Quem não dá, não deve, e quem não ajuda, não sabe o que faz, mas, se souber, já é meio caminho andado." Mal sabiam eles que a cena não era apenas uma representação do abuso da bondade, mas um espelho do cotidiano em qualquer repartição pública brasileira. O famoso fingir costume, se tornando um padrão. Ao final do dia, nenhum mendigo tinha sido realmente ajudado, mas Baruch garantiu que sua imagem de benemérito estava intacta. E assim, entre risadas e desapontamentos, fica a moral fake: quem não ajuda, não mais do que 2 bagres na testa. Em um mundo onde a ajuda ao próximo é mais valorizada do que um bom meme, começamos nossa jornada em uma pequena aldeia da Judéia, cerca 30 d.C. Isso ninguém conta nos livros de história. A verdadeira crise de depressão que os habitantes enfrentavam toda vez que um rebanho de ovelhas passava pelo local, e todo mundo tinha que fazer cara de paisagem. O clima era tenso, misturado ao cheiro forte de poeira, e o quesito, aquele dia de sol escaldante, a luz do pôr do sol se refletindo nas vestes de linho bem passadas dos moradores, que mais pareciam clones badalados da elite de Jerusalém, dando mesuras para tudo e todos, até para a sombra na rua. Conhecemos nosso anti-herói, um levita com mais sorrisos do que amigos, vestido num manto tão chamativo que faria a própria Van Gogh pegar a paleta. Ele tinha uma missão: levar um pão quentinho para o templo, mas, as distrações da vida moderna. O boato de que um samaritano andava mais solto que gente na fila do SUS em dia de quarta-feira. E assim, enquanto o levita se dirigia ao templo, passou pela encruzilhada, onde um pobre homem aparentemente precisou de socorro. O pobre homem tinha a aparência de quem não pagou o ingresso para o teatro e ainda estava de ressaca, com um ar de desprezo que fazia qualquer mercador de tapetes voadores parecer mais simpático. O levita, em vez de ajudar, decidiu dar uma olhadela no Insta, ou, como chamavam na época, a pedra rabiscada E, e postou um help, mas com uma foto bem desfocada, porque, claro, ângulo é tudo. 2000 anos depois, o que mais mudou? Nada. O famoso, porém não tão bem recebido, ajuda quem pode, não quem quer, ainda reina. Na sequência, nosso amigo levita, todo cheio de jeitinho, pensou em rituais e crenças da época, que, sem dúvida, eram mais confusos que entender como funciona o algoritmo do YouTube. Passando pela filosofia, receberam ajuda com pão de queijo e ketchup. O levita resolveu que o melhor a fazer era ignorar a situação. E ele passou
e passou. Em vez de socorrer o pobre, pensou: e se isso virar meme? Quem me manda me envolver com problemas dos outros? De repente aparece um samaritano, figura caricatural, que tinha aprovado todas as matérias de Dong não deixe ninguém para trás. Ele parecia mais um comerciante de especiarias e menos um soldado. Inacreditavelmente simpático, o samaritano não estava a fim de drama. Fez o que um bom braço direito faz, pegou a sua garrafa de água e começou a oferecer água pela metade do preço para todo mundo. O clima ótimo rendia entre risadas e palmas. O levita nem se tocava. Todo mundo paga para ver o que ele estava fazendo, o que era relaxante e totalmente sem limites. E assim, sem mais delongas, o samaritano virou o novo cover de Palavra de Deus, numa live no templo. A moral da história? No final das contas, é muito mais fácil fazer como o samaritano se você tiver aprovação e um bom marketing por trás. Melhor um samaritano na memória do que um levita na perseguição ao status. Por isso, se você não resolver os problemas alheios, pelo menos consiga um follow back. Isso ninguém conta nos livros de história. A verdadeira preocupação dos samaritanos não era salvar aqueles em apuros, mas evitar a pressão social do povo da época. No bairro denotado por poeira e o aroma de pães de cebola queimados, encontramos o samaritano central do enredo, vestido com uma túnica tão bem passada que poderia ser usada em qualquer cerimônia de casamento. Ambientado no calor escaldante do deserto da Judéia, onde só uma sombra de eucalipto poderia resguardar um pouco de dignidade, ele examina o que fazer com o homem deixado à beira da estrada. Os sons de burros relinchando e o tilintar de moedas fazem a trilha sonora perfeita, contrastando com o não tão sutil cheiro de algo queimando na taverna local. Esse encontro épico entre o samaritano e o homem caído parece algo saído de um tweet viral, repleto de likes e reações, mas a verdade é que a única coisa que o samaritano queria era evitar ser o motoboy do destino. Em sua mente, ele ensaiou as boas ações com a mesma precisão que um político ensaia promessas vazias: erguer o homem machucado, fazer um curativo com sobra de linho e, claro, disparar aquele sorrisinho que diz: "Olha como sou legal". Mas antes mesmo que pudesse iniciar o procedimento, ele se vê cercado pela sociedade local, um sacerdote que parecia mais uma imagem em eleição do que um ser humano, um levita com a voz de locutor e um vendedor de figos que só pensava na promoção dos produtos. Com cada passo, o samaritano faz mesuras que poderiam fazer até um cabide sentir-se envergonhado. No auge dessa situação, a existência de um problema de teto na aldeia vira a grande questão. Enquanto isso, nossos personagens discutem avidamente sobre quem deveria consertar o telhado do templo, como se o bem-estar da infraestrutura fosse mais importante que salvar uma vida. O sacerdote quase se engasga com seu discurso inflamado sobre investimentos na religião, enquanto o levita começa uma preleção sobre a importância do jeitinho como solução para tudo. O grande clímax dessa farsa se desenrola quando, em meio a tantas discussões sobre reparos e tábuas, um pintor local entra na cena e lança a bomba. Quem se importa com o telhado quebrado quando o que está quebrado aqui é o próprio caráter? E assim, em meio a risos nervosos e olhares de incredulidade, o grupo conclui que a terapia da conscientização poderia resolver todos os problemas sociais da aldeia. No final, o samaritano, cansado do teatro, levanta as mãos e diz: "Quem não ajuda, não arma. Melhor uma tábua a voar do que a consciência quebrada." E a moral fake que fica é: quem guarda seus figos não se preocupa com o telhado do próximo. A história se repete,
mas pelo menos caiu a ficha. Tem dias que a história dá voltas mais do que um ciclista na contramão, e hoje vamos conhecer um bom samaritano que se virou o avesso ao decidir ajudar uma pobre alma perdida na cidade de Jerusalém. Imagine a cena, um dia ensolarado lá no primeiro século, aquele calor insuportável, com o cheiro de suor misturando-se ao perfume das flores e a poeira levantada por carruagens que mais pareciam ter saído de um reality show. Isso ninguém conta nos livros de história, o fato de que o maior drama da época era conseguir um lugar na sombra para não derreter como um sorvete no deserto. E aí temos nosso personagem principal, um ciclista caridoso, que claramente tinha mais tempo livre do que juízo. Ele era do tipo que parava para ajudar qualquer um, mesmo que fosse um cachorro a resgatar seu próprio rabo. Por outro lado, tinha também um estilo meio anacrônico, com um chapéu digno de um filme mudo e uma bike que parecia ter saído da casa do avô. Enquanto isso, o caminho de Jerusalém era decorado com romãs, palmeiras e murmúrios de clandestinos, aproveitando a pressão social para fazer o jeitinho em rituais que pareciam mais complexos que explicar o que é o Império Romano na escola. Iniciado o percurso, nosso ciclista avistou um viajante esculachado por bandidos. O coitado estava ali, jogado na beira da estrada, mais para uma queda de braço do que uma conversa respeitosa, digna de uma sala de conferências. E é quando começamos a construção do conflito. O ciclista, tentando ser o herói, se pergunta se deveria parar. Entre a dúvida e o medo do ridículo, ele faz o que qualquer um faria. Alonga os músculos de sua boa vontade enquanto sussurra algo parecido com "quem não ajuda, não arruma um lugar na mesa da marmita". Como para um mercado de pulgas em dia de promoção, a cena se complicou. Passando por ali, um levita, em sua máscara social, decidiu fingir que não viu a cena, seguir em frente como se tivesse acabado de cobrir uma pressão social com suas artimanhas de gestor de agenda social. Depois, um sacerdote, todo pomposo com seu manto mais brilhante que as lâmpadas do centro comercial, também fez finta, num verdadeiro drible que deixaria qualquer jogador de basquete com inveja. O que todos ignoravam era a ironia daquela situação. Você poderia passar a vida toda ajudando as pessoas, mas se isso não estiver na moda do momento, você simplesmente não é convidado para o grupo de WhatsApp da caridade. A tensão cresce até que o ciclista toma coragem e resolve finalmente ajudar o viajante, despejando em sua cabeça todas as frustrações do dia. Contudo, não foi a ajuda que o ferido esperava, uma garrafinha de água e uma bula de remédios, que lá na época não existiam. O clímax se aproxima quando o ciclista se vira e dá uma pedalada em direção à cidade, pensando ter feito um bom trabalho. Mas ao olhar para trás, o viajante já estava se arrastando em direção ao seu próprio destino pessoal, ainda mais cansado do que antes. Um verdadeiro drama, não? Mas não, nada disso importa, porque no fim das contas, o que se vê ali é a rotina de homens e mulheres lutando para sobreviver e se adaptando às suas necessidades. A vida seguindo como se não houvesse um amanhã. Pior que isso, é que na própria ideia de um bom samaritano, desmoronamos com a realidade das interações humanas um equivalente a esperar receber abrigo durante uma tempestade, mas o telhado está furado. E só para acabarmos com chave de ouro, abrimos nosso espaço para uma moral fake. Quem não se suja, não se limpa. E se não limpar, vai ficar ainda mais cheio de problemas para resolver no futuro. O bom samaritano. Dormir com as parábolas, segmentado como a caridade que custa caro, começa com uma cena que mais parece um carnaval de absurdos. No meio de uma poeira dourada do Oriente Médio, na antiguidade, um viajante está prestes a ter uma experiência
que deve ser inspiradora, mas que, como tudo, esconde uma ironia cruel. Isso ninguém conta nos livros de história. O bom samaritano pode ser a figura mais famosa de generosidade, mas por muito tempo ele foi também um dos maiores mal-entendidos. Enquanto ele se preparava para ajudar, um cheiro de especiarias que mais lembrava um boteco de beira de estrada, misto de flores frescas, invade o ar, misturando-se ao som de moedas tilintando uma sinfonia, de trocados e promessas vazias, onde a caridade se equaciona mais com favores que precisam ser pagos. Aqui, encontramos os personagens. O samaritano, um homem de andar despretensioso, está vestido com uma túnica tão larga que poderia esconder o bairro inteiro uma moda por aqui que grita: tiro o pé, ponho a mão no bolso. Ao seu lado, a vítima da estrada, que a essa altura já se acostumou a receber mais compaixão do povo do que um grupo de influenciadores no Instagram. Como que se estivesse esperando um replay do vídeo mais viral de todos os tempos, ele se contorce em um drama tão exagerado que faria Shakespeare parecer um roteirista de sitcom. O que se segue é uma troca de promessas que só acaba em rabugice e um embaraço coletivo. Enquanto o samaritano arruma a vítima, todo mundo tenta fingir que está lá por bondade, mas na verdade está de olho na chance de ser o próximo a ganhar 15 minutos de fama. O caos, no entanto, se intensifica. Os dois são perseguidos por um leque insaciável de curiosos, uma espécie de torcida fanática que, como os torcedores de futebol, quer apenas ver um bom gol de caridade. Mas e se der certo? Eles também vão querer o mesmo. E o que era para ser um gesto nobre se transforma em palanque eleitoral, onde aquele burrico, que está ligeiramente ferido e que deveria ficar em casa descansando, é a verdadeira estrela do show. O clímax se dá quando um romântico embriagado tenta tomar a palavra no meio da confusão, oferecendo-se para cantar uma canção de amor em homenagem ao samaritano, enquanto a vítima tenta encontrar tônicos para a dor. Caridade deve ser doce, diz ele, enquanto a plateia responde com aplausos de educadores sociais. E ao invés de resolver a situação, tudo se transforma em um evento de caridade sem motivo, como as festas de São João que nunca acabam. Por fim, o que era um ato de compaixão termina como um estacionamento lotado de vaidades e egos inflados, onde o único ensinamento que se tira é que ser solidário agora requer uma convocação e um bom fotógrafo do lado. Melhor um macaquinho na mão do que 2 na selfie, pensou o samaritano, enquanto observava a cena se desenrolar com um misto de amusement e desespero. No esplendor de Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás, você sabia que existia uma regra não escrita? Isso mesmo. Não deixe o próximo ver sua miséria. Sempre pareça bem vestido para não gerar pressão social. Em meio a uma poeira que invernizava as sandálias e ao cheiro insuportável de peixe salgado misturado ao suor da geração de imperadores, reencontramos nosso herói, o samaritano, ou como costumava ser chamado por seus amigos, o samurai da caridade. Era aquele tipo de figura que dava conselhos nas horas erradas e fingia costume até na hora de distribuir esmolas. Todos os dias, ele aplicava o jeitinho brasileiro em um cenário de todos os jeitinhos. Aliás, uma prática comum entre aqueles que precisavam disfarçar as falhas de caráter com generosidade. No mercado, ele era seguido de perto por uma multidão de pedintes que mais se parecia com uma plateia de reality show, com a expectativa de saber quem seria o próximo a receber o amanhecer da bondade. Mas atenção, não se confundam, o que importa não é a caridade, mas quem se destaca no espetáculo. Diante de uma multidão faminta, nosso samaritano tirou do bolso não um pedaço de pão,
mas a sua mais recente aquisição, um canivete de ouro, porque, claro, a aparência é o que vale. Em vez de encher o estômago vazio de alguém, ele cortou uma fatia da sua reputação e distribuiu. Ironia, não? Ele tinha tanto amor no coração quanto uma estrela de reality show em busca de likes, mas na verdade só estava apostando na imagem. Agora, quando alguém se feria, a pergunta que todos se faziam era: será que ele irá fazer o samaritano ou só usar o Samaritanic? A vida cotidiana passava em contraposição ao glamour. A gritaria pela assistência era a trilha sonora de cada esquina, semelhante a uma liquidação no mercado em dia de festa junina. Os transeuntes caminhavam como se estivessem em uma audiência de uma repartição pública onde ninguém entendia quem era o réu. Todos sabiam, somente que errar era humano. Mas parecia que resolver os problemas não estava na lista de prioridades. Com muita pompa e circunstância, um novo desafio surgia. O que fazer quando você se depara com um ferido, dignamente caído no chão, implorando por moedas? O samaritano olhou em volta, percebeu a pressão social instalando-se como uma panela de pressão na cabeça dele. Brotou uma sugestão hiperbólica de sabedoria. Talvez um pouquinho de prestação de contas e um TikTok de boa ação antes de ajudar não fizesse mal a ninguém. E entre olhares e comoções, parecia que a caridade estava mais próxima do marketing do que da verdadeira compaixão. Num climão de insatisfação, ficou então decidido. Ele deixaria o ferido de lado, não por falta de coração, mas para não correr o risco de ser cancelado por não gerar engajamento nas redes sociais. Afinal, melhor um feudo com likes do que um ferido na calçada. Tudo isso culminou em um ato de caridade que mais parecia uma nova hashtag, piedade fake. No fim do dia, o samaritano sentou-se, enquanto a paisagem iluminada pelo sol poente esquecia a dor alheia, e cravou no pepino que trouxera um conselho sábio distorcido: quem não usa um filtro não é visto. E assim, entre batidas de coração e cliques, a verdadeira essência da caridade se perdeu em selfies, e ninguém percebeu que a vida estava mesmo mais parecida com um episódio de sitcom do que com um ato de bondade genuína. No calor insuportável do Oriente Médio, em um tempo que ainda não inventaram o ar-condicionado e os ventiladores eram apenas um sonho de verão, encontramos nosso protagonista, um bom samaritano que mais parecia ter saído de uma novela mexicana do que de um livro sagrado. Isso ninguém conta nos livros de história, mas o bom samaritano era famoso por um jeitinho peculiar de ajudar os outros, sempre com uma pitada de ironia e um toque de favoritismo que faria qualquer político brasileiro orgulhoso. Ao som dos camelos buzinando e com aquele cheiro de especiarias misturado ao suor das ovelhas, ele se preparava para o seu dia. Levar algumas doações que ele mesmo tinha recolhido de um bazar para os pobres da região, porque ajudar os necessitados é sempre melhor quando envolve um certo glamour. O cenário era uma mistura de mercado persa com feira de domingo em qualquer cidade brasileira, repleto de barracas e pessoas apinhadas que mais pareciam esperando o resultado da Mega Sena do que buscando ajuda. Entre as barracas estava a figura caricata do sacerdote, que não só parecia ter esquecido a chave de casa, mas também a compaixão. A cada passo que dava, fazia um esforço dramático para não se sujar com a poeira, que certamente carregava as histórias de vidas interrompidas. Ele tinha no rosto a expressão de quem estava prestes a fazer uma entrega de ranking de ânimos em uma reunião de condomínio, alheio ao sofrimento ao seu redor e mais interessado em suas orações, que pareciam mais uma atualização de status nas redes sociais. O conflito se intensificou quando o samaritano se deparou com um homem caído à beira da estrada.
que mais parecia um vendedor de bugigangas perdido em uma promoção de liquidificador furado. O samaritano hesitou e se viu envolto em uma tensão insuportável, como se estivesse entre o agendamento de uma consulta médica e um diálogo complicado com o síndico do prédio. Seria ele não só o herói da história, mas também o próximo a ser julgado na audiência social do bairro? Foi então que, em um momento de iluminação, ele percebeu que poderiam fazer uma selfie juntos, porque ajudar ninguém te impede de mostrar que você é uma boa pessoa na internet. O clímax ocorreu quando, ao puxar a câmera para tirar a foto, o homem caído se levantou de repente, parecendo mais revitalizado do que quem sai da fila do INSS após um dia de espera, sem entender se era um truque de mágica ou uma manobra do marketing viral. O samaritano soltou uma gargalhada e decidiu que ajudar podia esperar melhor usar o momento para engajar o público do que se preocupar com questões existenciais. No final das contas, o que todos queriam era uma conexão, e nada melhor do que um bom filtro para que as pessoas se esquecessem do que realmente estavam passando. No contexto histórico, é interessante notar que muitos relatos de benevolência acabaram sendo repletos de nuances e interpretações, muito parecidos com a forma como interpretamos nossas notícias de hoje, sempre com um viés. A moral fake que fica é que quem ajuda por interesse sempre se dá bem ou, no mínimo, consegue 200 likes no Instagram, já. No século I, na Palestina, um lugar onde até as pedras têm mais sabedoria que muito líder atual, surgia a história do bom samaritano. Isso ninguém conta nos livros de história. A verdade é que esse samaritano era mais perdido que cueca em dia de faxina, sem saber que estaria seguindo um tropeço do nosso próprio Insta, cheio de likes e comentários, mas sem nenhuma graça real. O sol escaldante queimava a pele dos passantes, enquanto o cheiro de ovelha encharcada e algum produto de limpeza, talvez uma mistura de vinagre e papel higiênico, quem sabe, pairava no ar. Os viajantes atravessavam as estradas de cascalho e, entre eles, um personagem vestido com uma túnica excessivamente larga e um chapéu tão alto que parecia ter roubado o desejo de uma águia. Era o sacerdote, aquele pobre coitado que, em vez de cuidar das feridas dos outros, se preocupava mais em não manchar sua roupinha nova. Poeira, suor e tudo ao seu redor gritava por problemas sociais, mas ele tinha um compromissinho importante: mostrar para todo mundo que era o cara da batina. O verdadeiro conflito apareceu quando um homem foi atacado por assaltantes e deixado ao lado da estrada. Como um Instagram sem seguidores, só o caos e a solidão. O sacerdote, ao avistar a cena, lembrou-se que tinha uma reunião no grupo da igreja e passou correndo, como se estivesse fugindo de uma forfeição. Não demorou muito e chegou um levita que acreditava que um jeitinho aqui, um trejeito ali, e tudo se resolveria na base do "meu nome é importante, você não me conhece?" E, claro, se esquivou da situação como se fosse um aviso de cobrança. O que ele não contava era que o verdadeiro herói estava a caminho, o bom samaritano, com seu jeitão descontraído e olhar de quem nunca leu as regras do jogo. A cena se desenrolava na velocidade de um vídeo de TikTok quando ele decidiu parar, porque na cabeça dele a caridade não era uma competição. O que os outros pensavam não importava, e olha só que loucura, ele ainda teve o bom senso de usar numa boa a fórmula do faça o bem e não olhe o aquém. E lá foi ele, cuidando das feridas do desconhecido, como se estivesse jogando uma partida de truco e ganhando de lavada, enquanto o sacerdote e o levita se borravam de medo de serem vistos. O clímax, que na verdade era mais um fôlego pelas tantas mesuras debaixo do chapéu de um rabino, acabou quando o samaritano decidiu que, em vez de medo do julgamento,
seria melhor fazer uma boquinha num hotel distante, provando que até aqueles que não tinham um centavo no bolso podiam dar um pouco de amor. E assim, eles que se achavam melhores acabaram apenas como os espectadores de uma comédia romântica onde o herói é um tanto quanto improvável. Moral da história: quem não se mete na confusão não é apadrinhado, mas isso pode ter seu preço: viver numa história só sua, sem seguidores. Isso ninguém conta nos livros de história, mas o que o bom samaritano realmente fez foi ignorar um pouco da sua própria vida, aproveitando a oportunidade de ser o herói da boa ação. Vamos para o ano 30 do x.C., em algum lugar entre Jerusalém e Jericó, onde um caminho tortuoso parecia mais um feriado para as excursões de sacrifício. Imagine um dia ensolarado, o cheiro de óleo de oliva fresco se misturando ao aroma de tâmaras podres que alguém esqueceu no bolso, como um lanche eterno que nunca se esquece de trazer para o piquenique. No meio disso tudo, nossos personagens, o viajante caído, coberto de machucados, e o samaritano, se caracterizando como um super-herói que havia saído de um cosplay muito bem acabado, vestindo uma túnica tão longa que atrapalhava cada vez que ele tentava correr. O viajante estava mais perdido do que um jovem em uma reunião de condomínio, sem saber se ia ser socorrido ou se ia gerar um drama digno de uma novela da tarde. O samaritano se aproxima, faz uma reverência exagerada, quase uma mesura. Se houvesse tortas voando, com certeza ele teria feito ainda mais mesuras. Segura a emoção, amigo. O samaritano pensa, enquanto prepara seus melhores sorrisos para aquela situação. E o mais irônico é que, enquanto ele socorria o ferido, a única coisa que ele exatamente não tinha era o serviço de emergência. Ao invés de ficar parado e participar da cena, os sacerdotes passaram, um olhando para o outro como se o momento fosse uma partida de futebol. Você vai? Não, você que vai. Como se estivesse numa sessão de yoga, o sacerdote simplesmente ignorou a situação, fazendo uma pose de fingindo que não vi. Naquele cenário, onde o falso altruísmo estava por toda a parte, o samaritano sentiu a pressão social cortante como uma faca em um churrasco de família. Mas calma, porque ele tinha uma ideia. Ao invés de levar o homem ao hospital municipal, que geralmente só tinha atendimento de urteiro e enfermeiros com cara de quem só aceitaria ajudar depois da segunda xícara de café, o samaritano diz: não precisa de hospital, amigo. Vá então para a pousada do Jericó e peça uma caipirinha. Claro que ele não disse isso, mas lágrima nos olhos e um coração a mil. A fé dele sugeriu algo nesse tom, e no clímax da ação, o samaritano coloca o ferido no lombo do seu burro, que estava mais nervoso que criança em dia de prova, e parece ter esquecido que burros não são como carros que podem ser usados para caridade como se fossem transporte público. Ao final da jornada hedionda e atrapalhada, o samaritano se despede, passando a conta do ferido para o dono da pousada. Ao sair, ele se vira e diz: uma boa ação dá sim uma boa fama, mas não se preocupe, eu não tenho contato com os hospitais. O dilema moral, no final, se assemelha à luta de muitos quando se vem do outro lado. Será mesmo que ajudar compensa a dor de cabeça que vem depois? Eduardo, um filósofo moderno e crítico de Instagram, diria: quem se prejudica para ajudar se torna o próximo trabalho do terapeuta. E assim, essa parábola se torna mais atual do que a conta do cartão de crédito, nos lembrando de que a caridade pode estar longe de ser um antídoto para a rotina estressante. A moral deste conto distorcida? Cuide dos seus burros, e as boas ações podem não fazer você ser reeleito como o bonzinho do ano. Isso ninguém conta nos livros de história,
Uma vez, na antiga Judéia, um viajante, de nome Eli, decidiu que o dia estava tão bonito que seria o momento perfeito para parar na padaria. Mas não uma padaria qualquer, e sim a famosa Pão com Jeitinho, onde o pão quentinho é servido com uma pitada de favoritismo. Os cheiros no ar eram uma mistura de trigo fresco, a doçura do mel e um leve odor de histórias mal contadas. O sol se punha deixando o ambiente iluminado como a sala da sua avó no Natal. Eli, o protagonista dessa saga, vestia uma túnica tão esvoaçante que parecia ter sido escolhida por um diretor de moda, que estava com o pé no divã do terapeuta. Ele continuou sua caminhada até a padaria, enquanto dramatizava mentalmente a conversa que teria com o padeiro, que se chamava Grão José. Este, por sua vez, tinha um ar de autoridade de quem leu todos os livros sobre empreendedorismo, mas nunca fez nada além de vender pão. Grão José se considerava o chefão da alma da cidade, mesmo que a maior parte das pessoas ali o lembrasse apenas pelo seu famoso pão recheado, com inexperiência, esfriando na prateleira. Na padaria, ele não encontrou a facilidade que esperava. Um dilema se formou. O pão quentinho custava a mesma coisa que uma almofada de ego natural, mas a fama de Grão José era tamanha que a pressão social dizia que você tinha que reconhecer o pão como uma obra-prima. O dilema era clássico: pagar e se sentir um patinho feio, ou não comprar e ficar com a fama de que não entendia de boa comida, exato o mesmo dilema dos encontros em buffet por cajô, onde o arroz é de ouro e o bom senso vai para casa. A conversa entre Eli e Grão José se desenrolava como uma audiência pública onde ninguém entendia quem era o réu, com Eli tentando justificar por que poderia pegar um pão quentinho pela metade do preço. Grão José se endireitava a cada frase de Eli, fazendo menções às suas raízes familiares que datavam da época da tragédia dos pães crocantes, uma história que ninguém sabia se era verdade, mas que soava tão convincente que Eli começou a se sentir culpado. O padeiro insistia, com gestos exagerados, que a tradição demandava respeito, enquanto Eli, famoso por seu medo do ridículo, tentava o jeitinho de sempre, usar a simpatia para conseguir o que desejava. Isso tudo estava prestes a transformar-se em um grande clímax para Eli. Até que, de repente, Grão José puxou do seu avental um panfleto de uma nova academia que prometia modelar não só o corpo, mas também a mente. A ironia era que a ancestralidade de Grão José não incluía educadores físicos, mas sim um número infinito de pastores e devotos que faziam a fila do pão como algo sagrado. Você pode ter um pão imediato ou um corpo saudável, mas não os dois, sentenciou Grão José, como se estivesse revelando o ouro perdido dos incas. Ao final do dia, Eli decidiu que um pão era bom, mas um corpo pensativo ainda melhor, e saiu da padaria sem um único centavo evaporado, mas cheia a mente. Esse dia em Pão com Jeitinho é um ótimo lembrete de que, mesmo nas situações mais tensas, às vezes você precisa decidir entre o que é essencial e o que é, bem, o que é só um pão quentinho. Como diria qualquer cidadão que já adiou a compra em um self-service, quem dá pão para quem aqui? Melhor um pão na mão do que dois na barriga. Isso ninguém conta nos livros de história, mas os tempos de Jesus eram como uma grande fila em um cartório, todos esperando por um milagre, mas só recebendo carimbos. No meio dessa agitação, encontrava-se um caminho de terra batida, cercado por oliveiras e o cheiro de pão azedo. A luz do sol descia quente, refletindo no suor dos viajantes, enquanto as fuças dos assaltantes inspiravam mais medo que ressaca em domingo de carnaval. Nesse ambiente encontramos um grupo de personagens mais caricatos que pessoas em dia de votação. O sacerdote, com seu manto tão extravagante
que poderia facilmente ser confundido com uma fantasia de carnaval, marchava altivo pela estrada, acompanhado de um levita, que além de estar mais preocupado com seu cabelo do que com o que acontecia a seu redor, transportava um alaúde com uma destreza que faria qualquer músico de rua se sentir intimidado. Agora, não podemos esquecer do protagonista, o pobre viajante em maus lençóis, levando uma bolsa tão vazia quanto os planos de uma festa sem DJ. A narrativa avança até o momento em que ele é atacado, deixado aos pés de uma oliva como muitos de nós ao acordar de uma ressaca. Porém, aqui vem o truque. No lugar de um samaritano altruísta, só aparecem figuras medíocres e egocêntricas. O sacerdote, que faz cara de paisagem, o levita, que canta para desviar os olhares cruelmente curiosos, e um grupo de fantoches políticos apenas discutindo a melhor forma de sair na foto. Tudo, claro, regado a frases de efeito desnecessárias e promessas de que iriam ajudar. Mas o que queriam mesmo era um bom day off, longe do problema. O clímax surgiu quando, em vez do esperado socorro, aparece um comerciante passando depressa, sem parar para ajudar, mas gritando: "Que pena! Espero que a quebrada não engula a minha clientela." Como uma cena bizarra de um reality show, o viajante acorda e se vê cercado de nada além de um grupo de pessoas batendo papo animadamente sobre a última moda de tunar camelos no deserto. O absurdo se instala na trama quando o viajante se dá conta de que o altruísmo é uma commodity escassa, mesmo no deserto de formas de ser bom. No final, quem realmente é o bom samaritano? Na nossa versão, a resposta cômica fica clara. O vendedor de souvenirs, que sem querer chegou no momento certo para oferecer uma garrafa d'água com preços enfiados de 50%. E se existe uma moral nessa história? Sim, ela provavelmente é. Quem não compartilha o propósito das fraudes não merece a satisfação dos próximos, ironia ou verdade. Como diz o ditado distorcido por aqui, melhor um martelo na mão do que 2 caixas de martelo na cabeça. No meio da poeira e das promessas não cumpridas do Oriente Médio, lá estava o bom samaritano, figura carismática e paradoxal tentando salvar os automóveis desgovernados da estrada da vida. Isso ninguém conta nos livros de história, mas o verdadeiro drama da parábola é que ele poderia ter sido apenas um Uber bem intencionado. Naquela época, não havia GPS, mas a pressão social de ajudar o próximo, essa sempre foi um mapa inabalável. Enquanto isso, a estrada parecia ficar mais coberta de pedras do que de boas intenções, um verdadeiro teste de sobrevivência, como tentar atravessar a AVI, Paulista em horário de pico. O cheiro de barro misturado ao perfume das dádivas, ou seria hipocrisia? Parecia ter se espalhado pelo ar. O samaritano, bem vestido em uma túnica excessivamente elaborada, sempre pronto para resgatar alguém, como um super-herói com traço caricatural. E os outros viajantes, seus amigos de conveniência, com olhares tortos, como se dissessem: "Você vai se meter nessa, meu chapa?" A comida da época? Muito pão e peixe, mas o que não faltava eram promessas esparramadas ao vento, como discípulos em festa. O conflito começou quando, em plena travessia, um ferido caía, e não era um qualquer, era um político local tentando fingir costume, com um discurso ensaiado sobre bondade. Os presentes não puderam deixar de comparar aquilo a uma reunião de condomínio. A primeira reação foi culpar a vítima por estar fora da agenda, e não pelo fato de ter caído. O samaritano, entre o riso nervoso e a indignação, decidiu que, em vez de salvar o homem, ele tinha que salvar sua reputação, ou seja, foi fazer um PowerPoint com algumas boas ações do passado para impressionar os demais. O clímax chegou quando uma galinha, claro, totalmente imprevisível,
decidiu fazer uma sindicanete e se jogou entre ele e o ferido como um verdadeiro peão de apoio àqueles que estão caindo. E a moral da história? Bom, ao final, o bom samaritano percebeu que não era ele quem precisava salvar, mas sim seus amigos, já que só assim poderia fingir que tinha um bom caráter. E como ensinou a sabedoria de boteco, quem não faz um favorzinho no fundo vive na mão dos pedaços de carne e péssimas lembranças, um legado que perdura até hoje. Ser um bom samaritano, desde que você não tenha que fazer um desvio da rota para realmente ajudar. Isso ninguém conta nos livros de história, mas longe das sagradas escrituras e dos templos de Jerusalém, havia um lugar improvável bem mais divertido, a aldeia de Jericó. Nos tempos de Jesus, esse era o centro de todas as fofocas, onde o ministério da verificação da caridade se confundia com o famoso jeitinho judaico. O que você não sabia é que, enquanto o povo falava da parábola do bom samaritano, eles não paravam de discutir as vantagens fiscais de cuidar da vaca do vizinho em vez de ajudar os caídos à beira da estrada. A aldeia exalava cheiros de ovelhas cansadas e carne assada, misturados ao incenso, do que poderia ser a primeira reunião de um grupo de apoio para desmiolados. Ressaltando a cena, o nosso herói da vez, Sam, o samaritano, que vestia uma toga como se fosse um político em eleição direta e um semblante de quem sempre tinha algo a esconder, debatia se ajudava o homem ferido ou aproveitava a ocasião para malhar a vaca mal feita do outro lado da estrada. Mas a situação estava farta de absurda pressão social. Se ele não ajudasse o homem, seria chamado de egoísta, e se ajudasse, ainda corria o risco de ser apontado como o do bom coração na próxima roda de fofocas. A tensão aumentava a cada momento, e a cena se tornava digna de um culto aos absurdos, como uma audiência onde ninguém entendia o que estava em jogo, exceto o abacaxi da vaca, que em vez de murchar, só crescia cada vez mais à medida que Sam se aproximava do ferido. Conforme ele tentava se decidir, um fariseu que passava, todo pomposo e apressado, parou para dar uma lição sobre o que era realmente necessário fazer. Cuidar da vaca é o que importa, jovem. O homem é apenas um jugo na vida e a vaca um investimento. Sam, tentando ser menos leigo e mais político, olhou para o seu próximo voto e pensou: jornais nunca falam da sorte que é ter uma vaquinha nisso tudo. Assim, no auge do dilema moral, aconteceu o inesperado. Um cachorro sem dono desviou a atenção de todos e correu com a última coxinha que havia na mesa da oficina de carpintaria. A cena que se seguiu foi digna de um grande show de variedades. O fariseu dando piruetas tentando pegar o cachorro, enquanto Sam, de maneira bem comum, decidiu comprar uma coxinha para o homem ferido, que não parecia nem um pouco agradecido. O clima de heroísmo alheio foi despedaçado pela trivialidade do mundo atual, a moral fake que ficou no ar. No final das contas, cuidar da vaca pode até engordar o orçamento, mas o que conta mesmo é o quanto você está disposto a desviar do caminho para agradar ao próximo. E assim, a história finaliza com o recado: quem cuida da vaquinha no fundo é quem leva a melhor no final do mês. Ao longo desta jornada, testemunhamos a serenidade e a profundidade da vida de Maria, cujas passagens repletas de amor, dor e fé nos conduziram por um caminho de encantamento e admiração. Desde o momento da Anunciação, quando o anjo trouxe a notícia que mudaria seu destino e o destino do mundo, até a determinação inabalável ao pé da cruz, onde sua força e compaixão brilharam nas horas mais sombrias, cada passo de sua vida foi marcado por um silêncio profundo e uma fé silenciosa que ecoa como um canto suave nas paredes da eternidade. Refletindo sobre tudo isso,
somos lembrados de que a fé, em sua essência mais pura, revela não apenas a fragilidade humana diante do inexplicável, mas também uma força tranquila que, mesmo na dor, encontra espaço para o amor e o perdão. É nessa contemplação serena que se encontram as verdades mais profundas da existência, entrelaçando a experiência humana com o divino, e nos convida a abraçar nosso próprio silêncio em busca de entendimentos mais elevados. Assim, enquanto nos afastamos das imagens desta bela narrativa, que seja o silêncio que encontramos dentro de nós, um sussurro acolhedor, uma luz suave que nos guiará nas noites mais escuras, nos permitindo sempre lembrar que, mesmo quando a vida nos exige coragem, há beleza e esperança em cada passo dado. Onde as histórias se entrelaçam e a gentileza resplandece, guiando sua alma para um sono iluminado por pensamentos de amor e solidariedade.